Apendicite é uma inflamação gastrointestinal que, se não for tratada a tempo, pode originar complicações graves e até ser mortal para o paciente. Tenho comigo o Dr. Nuno Marcos, cirurgião, que nos vai falar sobre este assunto. Senhor doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Senhor doutor, o que é e quando é que ocorre a apendicite? A apendicite corresponde à inflamação aguda do apêndice ileocecal. O apêndice ileocecal é um remanescente que nós temos, um órgão que está junto ao cólon, concretamente ao cego, a parte inicial do cólon, que é o intestino grosso, e que, associado a determinadas situações, ainda não se percebe muito bem qual a função do apêndice, pensa-se que é um remanescente, uma vez que nós também descendemos ou evoluímos a partir de determinados animais, nos animais, nos mamíferos, nos restantes mamíferos, em alguns deles o intestino é mais comprido, o nosso intestino grosso corresponde a apenas 1,5 m, que já é bastante, não é? Mas poderia ser maior, e esse apêndice poderia ser um pouco a involução desse intestino grosso. Essa é uma das teorias, mas há mais teorias. De qualquer das formas, pensa-se que também tem um papel importante na imunidade corporal. Uma vez que nas suas paredes são encontrados muitas células de defesa e muitas organizações de defesa do corpo humano para com as bactérias e todos os agentes agressores. E que poderia corresponder, inserido noutros elementos do intestino, a um sistema de vigilância e de proteção do corpo contra esses agressores. Portanto, quando é que ocorre? Quando, basicamente, ele é sede de uma inflamação. Em consequência de várias coisas, uma vez que o apêndice é uma estrutura tubular, com uma abertura para o intestino, neste caso para o cego, a parte inicial do intestino grosso, e uma parte fechada, se esta abertura tubular, em qualquer ponto do seu comprimento, se ficar ocluída, ou por um bocadinho de fezes, ou por alguma semente, por exemplo, ou até na sequência de determinadas infecções virais, em que haja uma inflamação da parede, uma resposta inflamatória das próprias células de defesa às inflamações virais, pode ocorrer uma apendicite aguda. Portanto, nesses casos, quais são os sintomas? Os sintomas são muito variáveis. Aquele que é relativamente constante, e que ocorre em quase todos os doentes, é uma dor apendicular. A dor que, tradicionalmente, e isto na maioria, nos casos mais típicos, se inicia a nível do epigastro, portanto, acima do umbigo, e que nas 3 a 6 horas seguintes se vai mobilizar e se vai deslocar a dor para a fossa ilíaca direita, portanto, para a região inferior da barriga do lado direito. Isto na maioria dos casos, porque em cerca de 40% dos casos as coisas não se passam dessa forma e a dor é sentida inicialmente ou no hipocôndrio direito, portanto a parte direita, mas mais alta do abdômen, ou na região pélvica, ou na região lombar, portanto na parte costal e lombar da região da mãe direita. Portanto, tem uma variabilidade de apresentação só em relação à dor, porque o apêndice também tem uma variabilidade de posições dentro do corpo humano. Pode realmente localizar-se na fossa ilíaca direita, mas pode localizar-se na região pélvica, no hipocôndrio direito, ser retrocecal, por trás do intestino grosso que eu falei, e ser mais lombar. Portanto, tem uma variabilidade de localizações, o que corresponde a esta variabilidade de dor. Portanto, o facto de ter dor na fossa ilíaca direita pode ou não ser uma apendicite aguda, como é lógico, não é? A apendicite, se não for tratada a tempo, pode originar complicações? Sim, sim. Posso só falar um pouco ainda das restantes dos sintomas? Sim. Porque, além da dor, o único sintoma que é relativamente constante é a falta de apetite. Pronto, todos os outros depois são muito variáveis, desde náuseas, vómitos, hipertermia, etc. Febre. Febres, pronto, exatamente. São todos muito inconstantes, uns com mais ou menos 2/3 dos pacientes, por exemplo, no caso das náuseas, os vómitos já ocorrem em menos pacientes, alterações do trânsito intestinal ainda em menos, cerca de 30%, ocorrem muito poucos. Mas pronto, se não for tratada, é um caso grave e poderá ter que ser, tem que ser recorrido a uma cirurgia. Pode até ser mortal para o paciente? Já é pouco frequente, não é? Hoje em dia as pessoas têm um livre acesso ao sistema hospitalar e o diagnóstico é feito atempadamente. Antigamente não haveria ecografias, nem TACs, nem nenhum método de diagnóstico e nós tínhamos que nos basear apenas na clínica do paciente, o que nós já estamos a ver que é muito variável.
De qualquer das formas, foram feitas algumas escalas para ajudar os clínicos, neste caso os cirurgiões, no diagnóstico precoce e atempado da apendicite aguda. Mas hoje em dia já é muito raro o facto da apendicite aguda não ser diagnosticada a tempo e ter um desfecho fatal, muito raro. E como é que então se trata, qual é a solução para este problema? Hoje em dia, a solução para a apendicite aguda é a cirurgia. A cirurgia que deve ser feita nos primeiros 2 dias, pelo menos, após o diagnóstico ou o mais rapidamente possível, porque o que nós sabemos é que a apendicite começa com uma inflamação apenas do apêndice e que vai progredindo, e à medida que vai progredindo, vai piorando para o paciente, não é? Portanto, ela pode inflamar o apêndice, depois, mais tarde ou mais cedo, dependendo também da causa, do fator etiológico, vai perfurar o apêndice. Perfurando o apêndice vai dar uma peritonite e um abscesso local e depois uma peritonite generalizada. A morbilidade, ou seja, as complicações, vamos pôr as coisas assim, associadas a cada uma destas fases da apendicite são muito pequenas, ou melhor, são muito variáveis. Numa fase inicial, portanto, naquela fase do apêndice só um bocadinho inflamado, tem uma morbilidade, ou seja, uma complicação associada, como uma infecção urinária, infecção na ferida da parede ou outras como pneumonia, de apenas 0,6%. Mas quando o apêndice já está naquela fase em que já perfurou, a morbilidade, ou seja, as complicações que o doente pode ter, já sobe para 6%. E se já estivermos numa fase de abscesso apendicular ou de peritonite, ainda subirá mais e nesses casos pode haver mortalidade, claro. Portanto, quanto mais rapidamente operarmos, melhor, porque vamos prevenir que o apêndice progrida para estas situações mais graves. E hoje em dia, a técnica mais indicada é então a cirurgia laparoscópica? Não podemos dizer isso assim dessa forma, mas porque nem todos os hospitais têm acesso à laparoscopia e nem toda a gente utiliza a laparoscopia na sua urgência hospitalar. No meu hospital e na minha equipa em particular, nós gostamos muito da laparoscopia e utilizamos a laparoscopia na resolução da maioria das situações de apendicite. Mas claro que só pode ser feita nas situações que, ainda bem, que são as mais frequentes, que é as apendicites numa fase inicial, portanto, aquelas que eu falei, flemonosa, portanto, que é a maioria delas, em que é relativamente fácil operar o apêndice e praticamente sem complicações. Eu relembro a última apendicectomia que fizemos por via laparoscópica, por exemplo, gravámos a cirurgia, inclusivamente, demorámos 13 minutos de gravação, portanto, é muito rápida. Não é? Eu até tinha umas imagens que não sei se... Estamos a tentar passar essas imagens para percebermos que são apenas pequenas incisões. Muito pequenas, muito pequenas. Antigamente a cirurgia, vamos falar agora da cirurgia laparotómica, portanto, a mais clássica, se quisermos pôr as coisas dessa forma, correspondia a um corte na barriga, no abdômen do paciente, que podia ser transversal ou podia ser mais ou menos oblíquo, o que correspondia a diferentes técnicas cirúrgicas, e corte esse que teria um comprimento maior ou menor de acordo com a dificuldade que o cirurgião tivesse na abordagem do apêndice. Se tivéssemos um apêndice por trás do intestino, por exemplo, um retrocecal, a abordagem seria maior e a cicatriz seria maior e os danos estéticos, a dor, a possibilidade de infecção, a possibilidade de complicações, de eventrações seriam também maiores, coisa que não acontece com a apendicectomia laparoscópica. Temos aqui a ver as incisões que nós fazemos. São 3 pequenas incisões. 3 pequenas incisões, uma no umbigo e uma no quadrante lateral esquerdo e outra na região hipogástrica. Incisões de 3 milímetros, portanto, podem ver 3 a 5 milímetros são estes trocas que usamos. Por estes pequenos dispositivos conseguimos aceder à região abdominal, à cavidade celómica. E isto é o resultado final ao fim do mês. Portanto, como estão a ver, este rapaz tinha um sinal um pouco mais acima, não se distingue do sinal. E se nós esperarmos mais uns meses, praticamente as incisões deixam de ser visíveis. Portanto, este é todo o armamentário que nós utilizamos na apendicectomia. E é uma cirurgia que não fica, ao contrário do que se possa pensar, uma vez que utilizamos tecnologia muito, bem avançada, não fica mais cara. Fica ligeiramente mais cara e estamos a falar de uma centena de euros. Portanto, não é uma coisa que... E em termos de consequência para o doente... A recuperação é muito mais rápida. É muito mais rápida. Já tive doentes em que queriam ir embora no próprio dia, portanto, é bastante mais rápido. Muito bem. Dr. Nuno Marcos, agradeço a sua vinda aqui ao consultório do Porto Canal. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada por ter vindo.